Shalom, queridos. Hoje é o capítulo 10. Então, dá um aplauso aí para Jesus. Aplauda mesmo, porque ele é bom, maravilhoso. Só ele pode fazer isso. Ele é a própria palavra e ele está nos dando toda a condição, nos renovando a cada dia para nós estarmos amando a palavra, meditando na palavra, vivendo a palavra. Então, vamos lá, capítulo 10 de Isaías. O Senhor emite juízo contra os juízes injustos, nesse capítulo 10. Sempre fica muito claro na palavra de Deus que o Senhor ama a justiça. Os juízes injustos estabeleciam leis e decretos que só roubavam e causavam danos aos pobres, às viúvas e os órfãos. Ou seja, os que mais precisavam de proteção eram menos beneficiados. Ainda hoje, isso é algo que desagrada muito ao Senhor Deus. Ainda continua tendo esses problemas e Deus se desagrada disso, da gente deixar os necessitados em falta. O desejo dele, o desejo de Deus, é que o judiciário seja justo, imparcial e correto. Deus odeia propina, a mentira e o engano. Juízes injustos certamente conhecerão o juízo do Senhor. Eles serão julgados pelo Senhor. Louvado seja Deus. Bem, ai dos juízes injustos, não é? Segundo o que está falando aqui Isaías 10. Em Isaías 10, versículo 1, nós lemos sobre os líderes corruptos em Israel que estavam pervertendo a causa da justiça e retidão, em contraste com a justiça e a retidão do Messias. Então Isaías pronunciou ai sobre aquelas pessoas. Aí vem o sobre aquelas pessoas que procediam desse jeito. Os leitores deveriam ter percebido que essa desgraça cairia sobre eles se seguisse os caminhos perversos de seus líderes. Os líderes de Israel eram culpados de 6 coisas. Os líderes de Israel eram culpados de 6 coisas. Eles estavam fazendo essas 6 coisas, criando leis injustas, emitindo decretos opressores, privando os pobres de seus direitos, retirando a justiça do julgamento, ferindo as viúvas, roubando os órfãos. Imagine a situação do povo de Deus. Não fique muito assim admirado, impactado, não, porque se olhar para hoje a igreja, a gente sabe que não está diferente. Deus é que nos ama, Deus é que tem um amor incondicional. Senão nem Israel, nem a igreja ia a canto algum. Mas o nosso Deus, ele escolhe, ele decide, ele é soberano, escolheu um povo chamado Israel e ele ama, e ai de nós que estivermos contra Israel. Ao contrário, nós devemos de orar por Israel, porque é assim que ele manda fazer. E nós, como igreja, ai de nós se não fosse também esse amor incondicional de Deus. Você imagine que a igreja tem os decretos, tem o que Deus marcou para nós fazermos, e nós não queremos fazer. E ainda nos julgamos noiva do Senhor Jesus, porque a misericórdia dele nos alcançou. Já imaginou que coisa muito importante que a igreja deveria nunca esquecer? De chamar, de dizer, de fazer o que está escrito em. Nós sabemos que o Senhor fala em 2 Crônicas 7,14, para buscar o povo que chama pelo nome, se humilhar, orar, se arrepender dos seus maus caminhos. E ele diz que se fizer isso, ele sara a terra. Mas vocês lembram da pandemia? Nem a pandemia, nem aquele estado caótico da terra abalou a igreja. Volte aos templos agora para você ver como é que estão. A mesma coisa. Vá no culto de oração. Se é que tem, quando tem, pela manhã, geralmente às 6 da manhã, vai no culto de oração, está todo mundo trabalhando. Ninguém tem tempo para ir orar no amanhecer.
num templo. Quando Deus falou, a minha casa é chamada casa de oração. Deus fala na antiga aliança, Jesus confirma na nova aliança em Mateus 21:13. Veja que nem uma pandemia, um estado daquele que nós vemos nossos irmãos, nós somos milagres de Deus, estamos aqui falando. Vimos irmãos, parentes, pessoas caírem, morrerem na nossa frente, sem a gente poder fazer nada, com aquele sofrimento horrível. E nós continuamos. Eu pensei assim, sabe? Quando eu vi aquela situação, eu disse, meu Deus, se nós escaparmos dessa, se o Senhor nos livra dessa, tenho certeza que nós vamos ser outras pessoas. Não vai faltar pessoas nos templos pela manhã orando, porque a igreja é um hospital, queridos. A igreja é um hospital. Você já viu hospital só funcionar por eventos? Só funcionar quando tem alguém que vem de fora? Só funcionar quando é os cultos normais da noite? E durante o dia a igreja é fechada? Não deveríamos estar aquelas que são solteiras, que são viúvas, porque essa parte é mais para as mulheres, porque os homens têm que sustentar suas famílias, eles são obrigados a orar somente no trabalho. Enquanto trabalha, está orando. Porque a mente da gente está presa ao Espírito Santo, ligada nele, e a gente pode orar onde estiver. Mas a oração, onde a gente sabe que tem os lugares marcados, é o lugar secreto, Mateus 6,6, é o templo, que o Senhor disse que é casa de oração, esses lugares especialmente para as mulheres. A mulher pode estar fazendo seu trabalho de casa, se é que ela é a pessoa que entendeu a sua missão, que é cuidar dos seus filhos, ela pode deixar ali um pouquinho e vir orar no quarto. Mas o homem tem que estar fora sustentando a família. Então, nós mulheres somos as maiores responsáveis por isso. A igreja é um hospital, as pessoas passam cheias de demônios, precisando de libertação, sofridas, algumas passando pela porta da igreja com um projeto infeliz de tirar as suas vidas, e a gente não tem um templo aberto durante o dia com pessoas escaladas, aquelas pessoas solteiras que não estão trabalhando ainda, com o patrão, trabalha, mas não tem patrão, formava o seu horário para vir, a equipe orar. Isso era para ser uma coisa constante, diária, mas nem uma pandemia, nada, nada. Oh, você vê que Israel foi escravizado na Babilônia, passou aquele tempo todo, Israel destruída, o templo destruído, eles voltam, refaz tudo, depois volta para fazer as mesmas coisas. Então, é um Deus de amor, é um amor incondicional. E nunca nós, pelo menos, não percamos de vista esse amor incondicional e saber que só estamos aqui por causa disso. Se não fosse a misericórdia de Deus, nós estaríamos só que vai chegar o dia do basta. Quando Jesus vier, não vai ficar mais assim, tudo sendo tolerado, seremos julgados. E ele vai chamar dizendo assim: vinde benditos do meu Pai. E o que está escrito é lá em Mateus 25, de 31 a 46. Todos os detalhes das pessoas que ele está chamando para ir para ele, chamando de bendito do meu Pai. Aí você precisa ler Mateus 25, de 31 a 46, para saber se realmente estamos fazendo o que o Senhor Jesus mandou. Porque para ir para lá é para ser amigo, é quem é amigo dele. Vós sois meus amigos se fizerem o que eu vos mando. Nós somos salvos pela graça, mas graças a Deus, ele nos deu o seu Espírito e com ele nós podemos todas as coisas, então nós podemos fazer boas obras para glorificar o nosso Pai que está nos céus. Já falei, estou repetindo, porque não estou vendo o resultado, enquanto a gente não vê, tem que repetir. Então, pela graça nós somos salvos, não é por obras, mas a gente, depois de salvos, entendeu que por causa dessa salvação nós nos tornamos filhos de Deus. E Deus é o nosso Pai por causa da morte de Jesus na cruz. Deu sua vida para que isso acontecesse, nós voltássemos a ser filhos de Deus. Ele é o nosso Pai. E aí o Senhor Jesus fala que é para fazer as boas obras, não para pagar a Ele o que Ele fez, porque não tem preço, o sangue derramado inocente na cruz, mas para glorificar ao Pai que está nos céus. Então, queridos, nós sabemos que não somente Israel, mas nós também, nós precisamos de voltar ao primeiro amor. Precisamos ver a pessoa que está indo para o inferno para ganhar essa pessoa para Jesus, para consolidar essa pessoa, discipular e enviar. Oh, queridos, pelo amor de Deus, não me diga que esse não é o seu dom.
Mas esse não é o meu dom. E tem isso. Onde que tem na Bíblia que para você ganhar uma vida, tirar uma vida do inferno, precisa de dom? O que você precisa para tirar uma pessoa do inferno é somente ter o Espírito Santo. Isso você já tem se você é um filho de Deus. Então, a gratidão por você hoje ser um filho de Deus, de ter o Espírito Santo dentro de você, é você partir para o reino das trevas, saquear as pessoas que estão presas na mão de Satanás. Eu, você, nós. Isso não depende de dom. Já imaginou se Jesus Cristo fosse depender de dom? Se a gente fosse depender de dom, aí só dependia de uma dádiva, que é o Espírito Santo em nós. E isso nós temos. Jesus pagou o preço para isso. Então, ninguém precisa de dom para dizer a uma pessoa que ela está indo para o inferno, que não dizer que ela está indo para o inferno, mas ver a pessoa que está indo para o inferno e dizer para ela que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por Ele. Precisa de dom para isso? Você precisa de estudar a palavra. E isso nós já estamos fazendo desde maio de 2023. A gente só precisa, para falar às pessoas de Jesus, estudar, ter o Espírito Santo, já temos, e ter o estudo da palavra. Mas tem gente dizendo que precisa de dom, que não tem esse dom, não. Então, vai precisar se converter de novo, né? Venha para frente da igreja, diga: eu estou aceitando a Jesus, ele aceita e a gente vai entender, dizer, é verdade. Se ela está dizendo que veio aceitar é porque ela não estava convertida ainda, ninguém pode se meter nisso. Tem pessoas que estão dezenas de anos numa igreja, mas que não está convertida, então vem novamente. Porque aí o Espírito Santo vai entrar na sua vida, você vai entender que o que você recebeu de graça, você passa de graça. Você precisa fazer isso, eu preciso, nós precisamos. Fazer pessoas virem para Jesus. Você não precisa de Deus, você só precisa abrir a boca e estar com a vida de santidade. E não tem demônio que vai vencer você. Ele vai para cima de você com toda a fúria, porque você tirou uma vida da mão do diabo, mas em compensação, você tem o poder de Deus para lhe defender os seus anjos, porque o nosso Deus, quando chama, ele garante. Ele chamou você, ele tirou você das trevas para você fazer o mesmo com outras pessoas. Eu e você temos essa missão. Então, nós vamos entender aqui que estamos entendendo que nesse capítulo 10, nós estamos no capítulo 10, sim, não esquecer disso. De Isaías, o Senhor está dizendo: ai dos que decretam leis injustas, ai dos que escrevem decretos opressivos para negar a justiça aos pobres. E aí vai falando de tudo de mal que alguém faz e que ai desses que fazem esses males. E Deus está falando, o profeta Isaías está falando através, Deus está falando através do profeta Isaías, e nós sabemos que ai mesmo dos que fazem essas coisas. Mas se nós, como igreja do Senhor, estivermos fazendo, é para nos arrependermos, porque Ele diz na Sua palavra: se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Então, se os ímpios fazem isso, se nós também, como igreja do Senhor, estamos fazendo injustiça, como eu já falei, as injustiças que a gente faz, ah, mas eu nunca matei. Nunca matou? Mas você não dá socorro a quem está morrendo, isso também é crime. Alguém está morrendo, alguém está morto em seus delitos e pecados, e você deixa morrer, eu deixo morrer. Então é injustiça também. Falar do ímpio é fácil, porque o ímpio matou, porque o ímpio roubou, porque o ímpio fez, é, fez injustiça, um juiz injusto, é isso. É tão bom falar, não é? Mas é bom olhar primeiro a trave que está no nosso olho. Nós, como igreja, temos poder de Deus nas nossas vidas para tirar as pessoas da morte. As pessoas, assim como você, antes de aceitar Jesus, estava morta em seus delitos e pecados, assim também essa vizinha, essa colega de trabalho, essa colega de faculdade está morta em seus delitos e pecados. Esse colega de trabalho é esse colega de faculdade para os homens, porque os homens evangelizam os homens, está morto na sua frente, você fazendo lanchinho com ele na faculdade, um homem morto em seus delitos e pecados, e você deixa morrer, isso é uma injustiça. Se você abriu a boca, evangelizou, você está livre.
porque quem convence é o Espírito Santo. Mas se você fez o lanchinho somente conversando, batendo papo, jogando conversa fora e não aproveitou o tempo para levar essa pessoa a conhecer Jesus, então você está tendo injusto. É injustiça você receber de graça e não dar de graça. Foi assim que alguém fez com você. Se você é um convertido, é porque alguém falou e o Espírito Santo lhe convenceu, mas teve que alguém falar. Então o processo continua. Você precisa falar. Eu preciso falar. Quem vai convencer é o Espírito Santo. Enquanto a pessoa não bater a porta na sua cara, enquanto a pessoa não dizer não quero saber, você continua falando. Fala hoje, passa uns 2 dias novamente, cada vez que se encontrar, fala, porque às vezes tem aqueles que são resistentes, mas são escolhidos. E se a gente for falando, falando, ele vai abrindo a visão e vai receber a Jesus. Então não é porque eu já falei para meu tio, ele não quer nada com Deus, não. Não é assim, tenha paciência. Tenha paciência. Enquanto nós vivemos, enquanto essa pessoa viver e ouvir, só se ela disser, não fale que eu não quero ouvir. Aí sim. Jesus falou que essas pessoas que resistem, que batem a porta na nossa cara, essas daí a gente sacode até a sandália dos pés. A Bíblia é toda completa, tem resposta para tudo. Você foi na casa de uma colega de trabalho, ela bateu a porta na sua cara, você também já está livre. Até se for possível, sacuda a sandalinha dos pés, o pozinho. É, porque essa aí botou você para fora, ela fez algo que ela não sabe a consequência. Porque ninguém pode fazer isso com o ungido do Senhor. Ele pode até não querer a palavra, mas ele não pode bater a porta na cara. Então, isso aí é caso sério. Você vai sacode a sandália para não voltar mais ali. Porque quem vai acertar as contas com essa pessoa é Deus, não é você. Então, em nome de Jesus Cristo, não se esqueça, nós estamos aqui vendo a situação de Israel, capítulo 10, vendo o profeta tendo uma palavra para Israel, mostrando que Jesus, o Senhor, é Ele que é a justiça, que Ele haveria de vir. E isso Isaías está 700 anos antes de Cristo falando da vinda de Jesus, falando que Ele é o juiz, que é juiz dos juízes, anunciando Jesus, bem antes de Jesus chegar. Profeta Isaías. Então, louvado seja Deus. Então, você hoje não sabe quanto tempo tem para Jesus voltar e buscar a igreja. Mas mesmo sem saber, você está pensando que vai ter muito tempo e está aí acomodado na poltroninha, diz, não, isso vai ficar para a geração futura, porque ainda está muito longe. Não faça isso, porque ele disse que não tem dia nem hora, ele disse que ele não abrir de olhos, não piscar de olhos. Então não tem que esperar se o tempo é esse ou aquele, é para falar, é para falar. É somente isso que temos que fazer. Falar, Jesus Cristo está vindo e você já recebeu? Você já viu escrito em Atos 1:11 que ele vai voltar da mesma maneira que ele foi assunto aos céus? Tem que abrir os olhos da pessoa. Se a pessoa não aceitar, você está livre. Mas se você não falou com aqueles colegas de trabalho, não falou com os colegas de faculdade que vieram à sua presença, que lancharam com você, que sentou na sala de aula com você, se não falou para seus vizinhos que você está ali o tempo todo, se não falou, Deus vai cobrar de você. Na rua que eu moro, ninguém vai dizer isso. Todos já foram convidados para ir ao templo comigo, todos já receberam minha visitação, todos já me ouviram falar de Jesus pela internet, Instagram, Facebook, e YouTube, enviado os links para eles, todos já ouviram. Nenhum vai poder dizer, ninguém me falou de Jesus. E os seus vizinhos? Você já fez isso? Pois faça, porque o chamado nosso é esse. Pode ter milhares de dons que você tenha, mas se você não fizer esse, tá mal, porque esse é o principal. É, esse é o principal. Você ter o dom da cura, que maravilha. Você ficar pôr na mão das pessoas, as pessoas sendo curadas, mas se você não falar que sem Jesus a cura dela é em vão, porque a cura daqui vai passar, a cura do corpo vai passar, de qualquer maneira um dia vai para o túmulo, então o principal é se preparar para quando sair daqui da terra. Então, o principal é o evangelismo, o principal é falar de Jesus. Ah, mas eu tenho o dom da intercessão. Que adianta você interceder para Deus curar fulano, para Deus curar ciclano, para Deus abençoar o casamento de fulano, abençoar o casamento de ciclano, intercedendo. E a salvação? É o principal. Abra os olhos espirituais. Interceda então por você mesma, para que você tenha a coragem de falar de Jesus.
que às vezes eu sou intercessora famosa, estou resolvendo tantas causas, mas a principal é a salvação. Se você não tem coragem, ainda não teve esse privilégio de começar a falar de Jesus, ganhar a vida, consolidar e discipular, então interceda por você mesmo, para que você possa ter essa coragem no Espírito Santo de chegar para as pessoas e anunciar Jesus. Depois que você fizer isso, então você pode interceder para a pessoa, pela saúde da pessoa, pelo casamento da pessoa, pelas finanças da pessoa, mas o principal é a vida ser salva, para quando chegar na eternidade, estar com Cristo. Então não tem nada mais importante do que discipular. E você está no engano. Estou sendo a intercessora tal, eu estou sendo a libertadora tal, eu estou sendo aquela que faz a cura interior tal, eu estou sendo a pessoa que vai na casa dos, vai no lugar dos orfanatos, na viúva, nos órfãos tal, tais e tais. Tudo isso é importante, mas não se esqueça, tem prioridades. Prioridade é o que vai se fazer primeiro. Então, primeiro, salvação. Que Deus quer que você faça isso, que eu, você, estejamos tirando as pessoas das mãos de Satanás. Depois, a gente ora por tudo que for necessário naquela vida. Porque sem Jesus não adianta nada do que a gente pede para elas, porque o mais importante é ir para os céus. Pronto? Estou entendido, e você? Deus está falando comigo, não sei se está falando com você. Nós estamos no discipulado nobre. Deus fala com o discipulador geral, que é a apóstola Rai. Deus fala com as discipuladoras que estão em cada congregação. E Deus fala com os discípulos. E aí está tudo bem, porque quando Deus fala, ninguém pode impedir o que ele vai fazer. Porque a palavra dele não volta vazia. O amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo, seja com todos os discipuladores e discípulos do Ministério Apostólico Internacional, Filhos de Jerusalém, desde agora e para sempre. Amém.